Fala aí, pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Eu estava lendo aqui Josué e senti vontade de compartilhar com vocês um pouco aí desse texto e ao mesmo tempo guardar essa informação que o Senhor me deu aqui agora durante essa leitura. Você abrir a Bíblia, né, e de repente brota um monte de informações, eu falei, Jesus me ajuda. E aí, no texto de Josué 20, do 1 ao 6, né, a gente vai passando por ele em vez de ler ele todo de uma vez. Aí o que acontece? Nesse texto está sendo falado sobre as cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio eram um lugar físico onde as pessoas que acidentalmente cometiam um homicídio iam se refugiar. Por quê? Porque a lei do Senhor é que o dano que você causava a alguém, você precisava sofrer também. Olho por olho, dente por dente. O pessoal pensa que é um jargão popular, não. É a lei do Senhor no Antigo Testamento. Você paga vida por vida, né? Isso, Eric, é só no Antigo Testamento? Não, tudo tem consequência. A vida que a gente hoje tem em Cristo, a gente tem porque alguém pagou pela morte que nós cometemos. A gente vai entrar nisso aí. Então aí o que acontece? Havia essa cidade de refúgio onde as pessoas entravam para corriam, né, na verdade, e entravam para se refugiar. Por exemplo, o cara estava no campo, né, tem até um exemplo desse, eu não lembro se é em Números e se é em Levítico, mas fala sobre o cara tá lá cortando na lenha, batendo lá na lenha, aí quando tá batendo, né, a lâmina do machado solta e acerta alguém acidentalmente. O cara não queria fazer isso. Isso é um homicídio acidental, mas que aconteceu e gerou morte. Então, a gente entende que quando a gente fala desse cenário, né, o homicida ia para a cidade de refúgio e ficava naquele lugar, era julgado, obviamente, né, tinha testemunhas, e aí passava por um tribunal que tinha uma verdade absoluta, a gente vai entrar nisso, e aí, por fim, vinha o veredito, né? Ele é inocente mesmo e tal, só que daí em diante, ele teria que fazer o seguinte, ele não poderia sair da cidade de refúgio até que o sumo sacerdote que vivia nesse período onde ele foi julgado, onde houve o acidente, ele foi julgado, ele deveria ficar ali, né? O homicida deveria ficar ali até que o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote morresse, aí ele poderia voltar de volta, tudo bem, glória a Deus, aleluia aí, gente. Voltar para sua casa de onde ele fugiu. Gente, isso aqui é lindo porque isso aponta para a realidade da igreja hoje. Vamos entender as figuras aqui que existem nesse texto. Primeiro ele fala assim, diga aos israelitas que designem cidade de refúgio de acordo com as instruções de Moisés. O que é isso? A ideia dos israelitas designarem é um apontamento para a igreja, onde nós vamos receber pessoas que acidentalmente cometeram homicídios. Que homicídio é esse, Eric? Esse homicídio fala de o atentado contra a vida de Deus. Ah, meu Deus, vou matar Deus. Não, cara. Mas o que acontece? A gente sofreu acidentalmente a consequência do pecado que Adão cometeu. A gente recebeu essa herança porque Adão é o nosso primeiro cabeça de raça e ele decidiu viver a vida dele ao invés de viver a vida de Deus. Ele decide viver a desobediência a Deus e isso aponta para a morte, porque Deus falou para Adão, Adão, viva desse jeito, vai dar tudo certo. Aí Adão fez o quê? Não, vou viver de outro jeito. E aí quando ele decide viver de outro jeito, ele comete um atentado contra a vida, que é o significado de homicídio. E aí ele burla aquilo que deveria ser a base, o sustentáculo dele. E aí entra nesse contexto de homicídio, né? E quando isso aconteceu com todos nós, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, o texto de Romanos diz isso, e aí, cara, a gente tá nessa condição de homicida.
Aí, só que o legal disso tudo é que o Senhor sempre tem um plano perfeito, sempre tem. E aí eu me alegro com isso, porque o Senhor proveu cidade de refúgio. Quem que provinha cidade de refúgio? Eram os israelitas. Isso aponta para nós, a igreja. O mundo está em condição de pecado, de homicida contra Deus. Eles decidiram junto com Adão, nós também, né? A gente não está fora disso, decidimos fora contra Adão, com Adão contra Deus, de viver uma vida no pecado, contra a vontade de Deus, contra a vida de Deus. E aí, o que acontece nisso tudo? Quem é que vai prover a mensagem? O lugar onde vai haver um julgamento de proteção para essas pessoas que cometeram um homicídio acidentalmente. Nas cidades de refúgio. Onde é isso, gente? Na igreja. A igreja não tem o papel de trazer julgamento, de trazer apontamento, acusação. Isso aí faz parte do ministério de Satanás. Quem tiver nesse ministério de acusação aí, reveja seus conceitos. Ainda que a gente exorte, e a palavra exortar ela fala de alinhamento, e aí a gente exorta com amor. Então a gente não vai chegar e fazer como Satanás sair acusando todo mundo. A gente tem que chegar e falar do amor de Cristo, que sim existe, denunciar o pecado, denunciar o homicídio contra Deus, mas sempre falando, há uma solução. Nós temos uma cidade de refúgio. Nós somos uma cidade de refúgio. Aleluia! A gente precisa entender isso e ver que essa cidade de refúgio era o lugar onde o homicida vinha desesperado buscando proteção, porque ele entendeu que ele cometeu uma morte acidental e que o preço pela morte era a morte. Então ele teria que pagar com a própria vida. Só que Deus proveu um lugar onde ele poderia vivenciar um período de vida até que ele retomasse a vida dele normal. Se liga aí, crente. Então ele vai para essa cidade de refúgio e fica ali protegido. O mais sensacional desse texto é que ele diz assim: qualquer um que matar acidentalmente sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Olha só, quem é que trabalha em função de morte, em gerar morte? É o inimigo, é o Satanás. Ele quer roubar, matar e destruir. Ele quer acabar com a nossa vida. Ele quer nos manter no caminho de morte, né? A consequência da morte teria que ser uma morte. Só que quando Satanás tenta fazer isso, ele faz pela via de destruição. E quando Jesus vem para poder vencer a morte, ele vem pelo caminho da vida. E aí, meu irmão, aí a morte não consegue conter a vida. A morte não segura a vida e Jesus provou isso naquela cruz. Agora, aqui os parentes apontam para a força do pecado, que quer mostrar para nós que nós precisamos viver nesse ambiente de morte, trazer a vingança que seria devida, porque nós estávamos destinados para a ira do Senhor, que era a condenação, mas por sua graça, aleluia por isso, por sua graça, ele nos reviveu, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos vivificou. Efésios 2:1. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então nós somos essa cidade de refúgio. A igreja é esse lugar onde as pessoas têm que encontrar vida, têm que encontrar a vida de Cristo. E aí a gente entende que quando as pessoas vêm até nós, nós temos que estar cheios dessa vida e desse amor para poder pregar essa novidade de vida que o Senhor tem para nós, assim como Ele fez. Amém?
Cara, tremendo isso. Agora, olha que interessante. Ao chegar, o verso 4, ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades da porta da cidade e apresentará o caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade, lhe darão um lugar para habitar no meio deles. E se os parentes, eita glória, se os parentes da vítima forem para lá vingar a sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. Olha só que interessante, porque quando ele chega à cidade, as autoridades da cidade vão dar um lugar para ele habitar. Olha que poderoso isso, porque quem é a autoridade máxima na nossa vida? É a palavra de Deus. É por meio da sua palavra que o Senhor sustenta todo o universo. E é por meio da sua palavra que ele traz amor e também traz justiça. Então a gente olha para isso e entende que as autoridades da cidade, a porta da cidade, quer dizer que a palavra dita de maneira clara, revelada à pessoa, ela vai entender a consequência dos seus atos. Por mais que ela tenha sido acidental, a pessoa nunca entendeu. Eu não entendi esse negócio de pecado, eu não fiz nada, eu só nasci, e aí eu sou pecador. Tem muita gente que às vezes não vai entender isso de cara, mas o Espírito Santo, ele traz essa revelação às portas da cidade, por meio da palavra de Deus, ele vai trazer as claras e a pessoa vai entender que ela pecou. E não só as pessoas, mas nós mesmo, quando erramos, nós somos cutucados pelo Espírito Santo e fala, cara, não é por aí, você precisa fazer diferente, se arrepende desse caminho e volta para o caminho correto. É às portas da cidade, de maneira clara que ele fala com a gente. Ninguém ficará nós somos indesculpáveis, como diz o apóstolo Paulo. Seremos indesculpáveis diante de Deus, porque sabemos quais foram os nossos erros e os nossos pecados. E aí, nesse caso aqui, as pessoas vêm até nós esperando receber a palavra, e aí, quando nós entregamos a palavra, elas entendem, peraí, eu realmente errei. Por mais que tenha sido algo involuntário, ainda assim eu errei. E aí, quando a pessoa faz isso, ela entrega a vida dela para Jesus. Só que quando ela entrega a vida dela para Jesus, aqui o que acontece? Ele diz assim, e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. O Senhor provê um lugar para a gente poder habitar, um lugar para podermos estar refugiados. Que lugar é esse, irmãos? O lugar é a igreja. E a igreja, quando eu falo, não é só a igreja física, mas é a igreja espiritual. É a igreja que nós somos. E aí a gente consegue ampliar o conceito de templo, que eu não vou entrar nisso, mas a gente vive sendo igreja e temos um lugar de habitação de uma vida temporária nessa era, apontando para a era que está por vir. Assim como eles tinham a cidade de refúgio, que apontava para uma vida temporária e que depois isso iria findar e iniciar um novo ciclo. Agora, olha que lindo isso, porque a pessoa foi julgada, tinha o veredito, ela entendeu quem é Cristo, entendeu o pecado dela, se arrependeu e agora está numa nova vida. Só que existe uma questão aqui, que é o sumo sacerdote que estava naquela época, tinha que ter, a vida dele tinha que ser considerada pelo homicida. O homicida olhava para a vida do sumo sacerdote, enquanto aquele homem estivesse ali, ele ia permanecer naquele lugar. Olha só que tremendo, hein? Enquanto o sumo sacerdote estava em vida, o homicida tinha que permanecer na cidade de refúgio. Preste atenção, nós estamos no tempo do sumo sacerdote na cidade de refúgio. Quem é o sumo sacerdote, Eric? É o Espírito Santo. Quem é a cidade? Quem são as cidades de refúgio? É a igreja. Então, hoje nós estamos no momento onde o Espírito Santo conduz a igreja nesse lugar de habitação temporária e que aponta para um lugar que está por vir.
Aí você me pergunta, Eric, mas aí o homicida tinha que ficar ali até o sumo sacerdote morrer. O Espírito Santo vai morrer? Claro que não, ele é vida, a essência dele é vida. Nós temos vida porque ele nos deu vida, aleluia. E aí o que acontece? Não fala de uma morte física aqui nesse caso. O apontamento é para uma transição de tempo. Enquanto nós estamos separados por Deus em morte, né? Um dia a morte será tragada por completo. Eu gosto de frisar isso porque Jesus foi à cruz e venceu completamente o pecado. Ele venceu totalmente o pecado. A força do pecado não pode mais dominar sobre nós. Aqueles que estão em Cristo, nova criaturas são. Então a gente deixa o velho homem para trás e vive a nova vida. O pecado foi completamente vencido e hoje eu e você podemos viver em santidade, afastados do pecado. Agora, a morte, ela será vencida completamente quando Jesus voltar. 1 Coríntios 15, 54 vai dizer, tragada foi a morte pela vitória. Eu amo esse texto. O capítulo 15 de Coríntios aponta para o capítulo da ressurreição, onde aponta para esse momento que nós seremos ressuscitados completamente, naquele dia da glorificação, onde Cristo vai voltar e nós seremos preenchidos por sua vida por completo. Aquilo que é incorruptível, ou seja, a limitação da morte física será completamente arrancada e nós viveremos completamente a vida de Cristo. Então, a vida do sacerdote aqui não fala da morte do Espírito Santo, isso não existe, mas fala de uma transição, onde o Espírito Santo, na era dele, está cuidando da cidade de refúgio, que é a igreja, e num dado momento, quando acabar essa era, nós vamos transicionar de uma vida temporal para uma vida eterna. Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. Sabe por quê? Porque o desfecho desse texto, ele fala que enquanto o sacerdote estiver vivo, o acusado, o homicida, tem que ficar na cidade de refúgio, junto com o sumo sacerdote. O que isso está dizendo para a gente? A gente tem que permanecer na igreja. E permanecer na igreja não só indo aos cultos, mas andando com o Espírito Santo, que é aquele que conduz a igreja. Quando eu vos enviar o Espírito Santo, ele vos ensinará tudo o que tenho lhes dito. Ele vos conduzirá à verdade. São palavras de Jesus. Eu irei para o Pai, mas enviarei o encorajador, o consolador. É o Espírito Santo, não é só para ir na igreja, mas é para andar com ele todos os dias. E quando a gente faz isso, tenha certeza, irmão, que aí tu vive vida mesmo. Porque vida sem o Espírito Santo é morte. Mas vida no Espírito Santo é justiça, alegria e paz. É muito bom andar com ele. E aqui essa cidade do refúgio aponta para isso. Nessa era da igreja, nessa era onde o Espírito Santo está conduzindo a igreja, assim como o sumo sacerdote conduzia a cidade, nós estamos esperando para um momento onde haverá completa liberdade. Gente, olha o desfecho desse texto. Ele continuará, verso 6. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade que lhe dará o veredito. Continuará a viver na cidade até que a morte, ou seja, que eu falei para vocês, a transição, a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Quando o sumo sacerdote morre, quando há uma transição de eras, o que vai acontecer? Vamos sair da era temporal, da era cronológica, para a era eterna, para a era Kairos, a época onde nós vamos viver eternamente com o Senhor. Olha o que diz o desfecho do texto. Depois disso, terá a liberdade de voltar para sua casa, na cidade de onde fugiu. Meu irmão, isso aqui é lindo demais. Porque um dia Deus criou uma casa, um ambiente para a gente. E Adão fugiu dessa casa.
e com ele todos nós fugimos. Mas enquanto nós estamos aqui buscando uma vida de santificação, de consagração ao Senhor, nós aguardamos ansiosamente. E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor encha teu coração nesse momento desse anseio pela presença dele, desse anseio pelo dia que ele vai voltar. Meus irmãos, vai ser um grande dia, vai ser um dia tremendo, aleluia. Só de pensar nesse dia me dá vontade de falar em línguas e é tremendo. Eu fico pensando no quão grande vai ser esse dia. Todo olho verá que Ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Agora é lindo porque essa casa de onde Adão fugiu, nós vamos poder voltar. Assim como o homicida, depois que havia uma transição de um sacerdote para o outro, de uma era para outra, ele poderia voltar e ter liberdade. Você imagina o que é isso? Pensa nisso comigo. Ele cometeu um acidente e aí ele teve que abrir mão da própria vida para poder continuar. Eita, meu Deus. Aquele que quer se vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não dá para viver Cristo sem abrir mão da nossa vida. Preste atenção que aqui há um sacrifício substitutivo. Aquele homem, ele fica ali até a morte do sumo sacerdote. Quando uma vida paga pela outra, ele pode ter liberdade. Ele teve que abrir mão da vida dele enquanto o sacerdote estivesse vivo. Gente, pensa se fosse aquela época que o sumo sacerdote estava lá novinho. Ele ia ficar ali 60 anos, 70 anos, abrindo mão da própria vida. Naquela era onde ele estava na cidade de refúgio com o sumo sacerdote. Eu sei que você está entendendo isso. E é isso que a gente vive hoje. É vivendo nesse lugar onde nós abrimos mão da nossa própria vida, porque entendemos que houve um que pagou por nós, que substituiu a nossa morte naquela cruz. E aí hoje a gente vive uma vida de santificação. E nesse período aguardamos ansiosamente. Pensa na mente desse cara que cometeu o homicídio. O quanto ele esperava pelo dia. Ele sabia, assim como nós sabemos, que um dia ele ia ter liberdade completa, absoluta, livre do pecado, da morte, vivendo eternamente, conhecendo aquele que nos libertou. E ele também vivia assim. Vai chegar um dia que eu vou poder voltar para casa. Você imagina isso? Vou voltar a sentar naquele lugar onde eu mais gostava na minha casa. Liberdade. Liberdade. E é isso que o Senhor tem pra gente hoje. Agora entenda. Esse homem, o homicida, ele não vivia preso dentro da cidade de refúgio. Ele vivia uma vida normal, sendo bem acolhido, porque ele tinha um lugar para habitar que os israelitas davam para ele. Ele tinha a proteção do sumo sacerdote, ele tinha acesso à presença de Deus por meio do sumo sacerdote. Então, meus irmãos, não tem nada diferente do que a gente vive hoje. Nós temos tudo isso. Não negligencie isso. Abra a mão da sua vida. Entregue-se cada vez mais a Jesus, porque a vida dele é muito melhor. Ele pagou um preço por nós e nós hoje estamos nesse ambiente. Mas eu tenho certeza que um dia ele vai chegar. Um dia ele vai voltar e vai buscar a gente. E vai ser muito legal. Vai ser muito bom poder olhar nos olhos do Senhor. Eu tenho certeza que muitos de nós não vão se aguentar. Porque só de olhar nos olhos daquele que se entregou por nós, nos dando vida, sabendo que nós ainda éramos inimigos, vale a vida da gente nesse tempo.
A vida da gente, como o Tiago diz, é como um vapor. Passa rápido. Então viva ela com intensidade, mas viva na presença de Deus, junto com o Espírito Santo. Amém? É isso aí, pessoal. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Eu oro para que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, que essa palavra possa reverberar dentro de você. Em nome de Jesus. Um abraço, a paz.